Aí pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 3 de julho de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo de ontem, narrei um fato que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. Um padre que mantinha relações sexuais com uma fiel católica adulta, só que o problema dele é que manteve também relações sexuais com crianças, estuprando crianças. Mostrei o caso do padre católico, obviamente, católico evangelista. Hoje vou trazer aqui mais um fato que ocorreu, e aí com um bispo católico muito amigo de minha família, lá em Sobral, o bispo Expedito Lopes. Quando ele foi assassinado por um padre, vou mostrar isso aqui, em Garanhuns, Pernambuco. Quando ele foi assassinado, eu tinha apenas 8 meses de vida. Mas o Expedito Lopes, desde a infância, desde a adolescência, ele era conhecido por minha família lá em Sobral. Ele frequentava nossa casa lá, era vizinho. Minha mãe dizia que ele, ainda adolescente, ia sempre à nossa casa e a mamãe fazia ali uma tapioquinha para ele com café. O Expedito Lopes, que depois foi bispo católico e depois foi trabalhar no Piauí, em Oeiras, depois foi para Garanhuns, em Pernambuco. E lá ele foi assassinado por um padre chamado Osana. E é isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Fiz um texto mostrando todo o fato, como ocorreu. E vou passar isso para você ler comigo, certinho? Para você ler comigo, melhor dizendo. E digo mais. Há 4 anos, em 2017, há 4 anos, eu fui a Fortaleza de carro. Já contei isso aqui em outro vídeo. E, primeiramente, eu entro em território da Bahia, depois Piauí. Quando eu entro no Piauí de carro, em direção à Fortaleza, sem querer, sem ter jamais a ideia, eu vi uma placa de uma cidade, a plaquinha assim: bem-vindo a Dom Expedito Lopes. Bem-vindo a Dom Expedito Lopes. Uma cidadezinha pequena. Veja aí uma foto dela, bem humilde, no Piauí. Então veja, o povo do Piauí, políticos piauienses, homenagearam o bispo de Sobral, Dom Expedito Lopes, colocando o nome dele numa cidade. Então eu cheguei a essa cidade no fim de semana. A prefeitura estava fechada. Eu queria falar com o prefeito, dizer a ele que eu sou conterrâneo de Dom Expedito Lopes, do bispo. Só que não deu certo por causa do fim de semana. Da próxima vez que eu for à Fortaleza de carro, vou durante a semana. E aí eu vou falar com o prefeito. Tirar uma foto com ele, porque colocaram lá o nome do Dom Expedito Lopes na cidadezinha. Eu comentei isso aqui em outro vídeo. Hoje, antes de fazer esse vídeo, gente, agora mesmo, liguei para minha irmã, que foi amiga de Dom Expedito. Ele ainda adolescente lá em Sobral. Liguei para minha irmã agora mesmo, sábado, antes de fazer esse vídeo aqui. E eu quero que você ouça um pouquinho aí, quando eu falo sobre o Expedito Lopes. Ouça aí o que minha irmã diz. E veja bem, ela é uma de minhas irmãs mais velhas. E ela foi amiga de adolescência
do Dom Expedito. Ouça aí o que ela diz sobre ele. E depois eu volto aqui. Ei, bom dia! Bom dia, Arelda! Bom dia, tá tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Hoje é sábado, dia 3 de julho de 2021. Bem, Eu acordei hoje pensando que era de tarde, é, 7 horas e 31 minutos. Aleuda, Pois é. tudo bom? Oi? Tudo bem aí? Bom, né? Você está em casa? Comendo, né? Você está em... O liguei para lá no É, o telefone está falhando. O Ah, meu telefone, tá? aqui. Não, mas tô te ouvindo tão bem. É? Eu tô te ouvindo muito bem, sim. Beleza. E Eu, aí? eu queria falar com você sobre voltar a falar aqui sobre o bispo Dom Expedito Lopes. Ah, sim. Bichinho, né? Fazendo Elcias, fazendo Elcias. Pois é. Aleuda, você nasceu em que ano? 48. Você nasceu em 48. 48. Ele nasceu, o Dom Expedito nasceu em 1914. Mas eu conheci muito ele. Pois é, ia lá em casa. Ia lá em casa, não era? Conheci o pai dele. Ele era primo, o pai dele. Ah, Era primo da minha avó, Alzira. primo, né? Era. Eu me lembro muito do velhinho morando ali. Era de São Francisco. Tanto do Expedito, ele era o santinho do Expedito. Era. Era. Rapaz bom, rapaz. Andava lá em casa muito. Era. Do Expedito, né? O bispo mesmo. É o bispo, é. Na minha boca. Ele era um santo. Ele foi... Esse vídeo desse, eu ganhei o nome dele. Pois é, Mandaram uma fotinha dele. pois é. Ele morreu... Deus, tá? Ele morreu... Ó, Não pintou mal o cabelo, não? oi? Dia. Ele morreu... Não pintou. Ele morreu no dia 2 de julho de 1957. Eu estava com 8 meses... Foi. Eu estava com 8 meses de vida. Foi. 8 meses. Ele não morreu, não. Mataram ele, não foi? Não, pois é, morreu, foi assassinado pelo... Você sabe quem foi o padre que matou? Você sabe o nome do padre? Foi. Foi morto também, aquele cão. O padre Osana. Eu até falei a você que sem eu querer, eu conheci uma cidadezinha que o povo do Piauí fez em homenagem ao bispo Dom Expedito. Botou o nome da cidade, o nome dele. Eu passei na cidadezinha lá. Passei na cidade, ó. Então você se lembra quando ele ia lá em casa? Lá, foi? Foi. Quando ele ia à nossa casa, você se lembra? Lembra que na Força do Antônio, ele veio também. A minha casa, aqui em casa, era uma casa que andava padre, andava tudo. Era. Os padres eram amigos do papai. O pai só tinha uma grande boa. O bispo mais famoso de Sobral era amigo do meu pai, o Dom José de Benabá da Frota. Dom José. Não era? Quando ele morreu, ele fez uma capa linda para o papai. Foi? Botaram no quadro, eu não sei quem levou esta carta. Ele fez uma carta. Que era uma homenagem que ele fazia. Tu é doido, rapaz, do José e tudo. Fez um Palhão. Eu estou lembrando não, porque era pequenininho. Padre Palhano só via nessa casa que tá eu me lembro do Padre Palhano. O Padre Palhano só via lá em casa, Era candidato, né? Era. Foi prefeito, foi deputado. Era. E vem cá. Era. E quando o Dom Expedito, ele ia à nossa casa lá, ele jovem, adolescente, a gente morava em que rua? Lá no São João? Não, eu me lembro dele, eu me lembro do Dom Expedito, sabe, da rua? Sim. Era ali... Menino Deus? Nessa rua também aqui, nessa rua. Nós moramos nessa rua, nós moramos nessa rua, em muitas casas. Mas eu me lembro do São João. São João. Tu nasceu, né? Foi lá, foi?
Eu nasci na Praça São João. Foi. Ô, Vizinho é minha cunhada, né? Foi. Nasci lá. Eu nasci lá. Pois é, lá eu me lembro dele lá, indo lá. Ele novinho. Eu me lembro, eu não sei se foi quando a mamãe teve. Pois é, eu me lembro dele, está com muito que eu tô vendo. Dom Expedito, Pois é. É triste, é. Muito. Quando... Pois é. Que tava lá em casa. Pois é. Pois é. Ele já me viu de Nazaré. Os discos para viver lá, né? Só via lá, Porque ela era catequista, né? A única catequista de Sobral para ela, né? Na época. Ela que preparou, acho que Deus o mundo de Sobral para comunhão, né? Comunhão, Todo mundo, ela tinha Nazaré. Ela tinha Nazaré, eu me lembro muito, para dar nome também. Muito. Valeu, Ale. Era Padilheira, que era mais assim, né? Isso, Padilheira. Padilheira eu conheci demais. Padilheira, Padilheira. A Geraldinha. Geraldinha de Maria. A Gervis. Maria. Tá bom. Pois bem, essa irmã minha mora em Sobral. E você ouviu aí, você a ouviu falando sobre o bispo Dom Expedito Lopes. Então vou ler aqui o texto que eu fiz em 2019 sobre o bispo e o caso que aconteceu com ele aí, o caso trágico. Vamos lá. Caro leitor, sem dúvida alguma, a quase totalidade dos habitantes de Sobral não tem a menor ideia do homicídio que causou, até os dias de hoje, o maior impacto, a mais forte comoção da cidade. Na foto abaixo, o bispo católico sobralense, Dom Francisco Expedito Lopes. Não o conheci. Ele nasceu no dia 8 de julho de 1914, no sítio Jerusalém, Vila de Meruoca, em Sobral, e faleceu no dia 2 de julho de 1957. Isto é, quando Dom Expedito morreu, eu tinha apenas 8 meses de vida, já que nasci no dia 1º de novembro de 1956. Todavia, minha família o conhecia profundamente. Francisco Expedito Lopes, ainda adolescente, frequentava nossa casa alugada situada na Avenida Boulevard Dom Pedro II, ao lado do Arco de Nossa Senhora de Fátima, na entrada principal da cidade. Atualmente o nome da avenida mudou, Avenida Doutor Guarani, e hoje, infelizmente, a casa não existe mais, porque foi demolida para dar lugar ao Colégio Luciano Feijão, o que causou profundo estrago na história de Sobral. Onde havia várias casinhas, atualmente uma parede extensa e sem vida do colégio já citado. E ainda dizem que Sobral foi tombada pelo patrimônio histórico. Como? Foi mesmo, é? Minha mãezinha, Gerarda Alves Lins, me dizia que o Francisco Expedito gostava muito de meu pai, João Lopes Lins, que ele andava sempre lá por casa e que era um jovem muito inteligente, educado e amável, extremamente religioso. Pois bem, caro leitor, o homicídio do qual foi vítima o bispo católico sobralense Dom Francisco Expedito Lopes foi o que teve maior repercussão na cidade de Sobral e até no Vaticano, Roma. E esse homicídio não foi praticado em Sobral, mas bem distante dali. Antes de narrar esse fato muito triste, quero deixar aqui registrada uma coisa que poucos sobralenses devem saber. Existe uma pequena cidade brasileira cujo nome é Dom Expedito Lopes. Isso mesmo, caro leitor, uma cidade cujo nome presta uma impagável homenagem a esse ilustre sobralense. Eu também não tinha ciência da existência dessa cidade. Somente há 2 anos, estou aqui em 2019, no texto,
em 2017. Em 2017, somente há 2 anos, é que tive o prazer de conhecê-la, e a conheci sem querer. Eu estava indo de carro de Brasília, onde moro, para Fortaleza. Quando entrei no Piauí, depois de passar por várias cidades bem pequenas, vi uma plaquinha com os seguintes dizeres: Bem-vindo a Dom Expedito Lopes. Eu gelei, caro leitor. Ao mesmo tempo, uma tristeza e uma alegria me invadiram. Tristeza por me lembrar do triste fim do bispo Dom Expedito, e alegria por saber que um povo do Piauí presta uma grande homenagem a um filho de Sobral. Eu segurei o choro. Entrei de carro na cidadezinha bem humilde. Vi uma pracinha e a prefeitura. Parei de frente a uma humilde lanchonete com poucos produtos à venda. Desci do carro. Conversei com o proprietário de nome Sebastião. Eu disse a ele que, naquela cidade, estava me sentindo como se estivesse em Sobral. Eu estava bastante emocionado com aquela homenagem ao sobralense Dom Expedito, um conterrâneo meu, que teve um fim trágico e hediondo, que não merecia ter um final de vida daquele. O dono da lanchonete quase chora comigo. Ali, diante dele, um cearense que nasceu na terra de Dom Expedito, em Sobral. Eu, caro leitor, só não fui falar com o prefeito da cidade porque era dia de sábado. A prefeitura estava fechada. Atualmente, sempre vou a Fortaleza de avião, mas se em algum dia eu for de carro, com certeza voltarei àquela cidade e almoçarei com o prefeito. Essa cidade fica a 288 quilômetros da capital Teresina. É quase a mesma distância de Fortaleza a Sobral. Possui hoje apenas 6.569 habitantes e sua área é de 219.072 quilômetros quadrados. Narrarei agora um pouco da vida desse ilustre sobralense. Francisco Expedito Lopes, como já escrevi no início deste artigo, nasceu em Sobral em 1914. Em 1938, com apenas 24 anos de idade, foi ordenado sacerdote em Roma. Em 1948, com 34 anos de idade, é sagrado bispo em Sobral. Nesse mesmo ano, ele vai para Oeiras, no Piauí. De 30 de agosto de 1948 a 24 de agosto de 1954, Dom Expedito atuou como o primeiro bispo de Oeiras. Ele era tão querido, tão amado por essa gente, que criaram um município com o nome dele, como mostrei acima. A cidade Dom Expedito Lopes foi criada em 1963. É uma cidade quase vizinha de Oeiras. Dom Expedito Lopes, pois, passou 6 anos em Oeiras. Em 1955, foi para a cidade de Garanhuns, em Pernambuco, empossado como quinto bispo. E nessa cidade, coitado, encontrou-se com a morte em 1957. Tinha apenas 43 anos de idade. Ao chegar a Garanhuns, em 1955, com apenas 41 anos de idade, o bispo Dom Expedito teve a infelicidade de encontrar o padre Osana de Siqueira e Silva, que era o pároco da cidadezinha de Quipapá, pertencente à diocese de Garanhuns. A fama de mulherengo do padre Osana era muito grande.
Não podia ver um rabo de saia que ficava todo excitado. Ele morava em Quipapá, na casa paroquial, com sua prima e amante Maria José Martins. Essa fama de raparigueiro do padre Osana chegou ao conhecimento do bispo Dom Expedito. E Dom Expedito, obviamente, não poderia aceitar essa situação, já que a Igreja Católica Apostólica Romana proíbe relações sexuais praticadas por seus sacerdotes. Por isso mesmo, Dom Expedito solicitou ao padre Osana que ele comparecesse ao Palácio Episcopal, em Garanhuns, e o padre foi. Chegando lá, foi bem recebido por Dom Expedito, que comunicou ao padre que estava sabendo dos casos amorosos dele e que, inclusive, sua amante e prima Maria José Martins estava grávida. Ao ouvir o bispo, o padre Osana fez o que qualquer acusado faz: mentiu muito. Padre Osana disse ao bispo sobralense que ele não tinha mulher alguma, que tudo aquilo era invenção má do povo de Quipapá. Que padre safado! O bispo Dom Expedito, obviamente, não acreditou na conversa fiada do padre Osana. Avisou a ele que, se continuasse com esse comportamento, seria suspenso de suas ordens sacerdotais. O padre Osana, assim que chegou a Quipapá, retirou da casa paroquial sua amante e prima, Maria José Martins, mandando-a para uma localidade próxima. Só que continuava mantendo relações sexuais com ela. E a Maria, obviamente, adorava fazer sexo com o sacerdote católico. Ela subia aos céus de tantos orgasmos. E o padre Osana não se contentou com a Maria. Arranjou mais uma amante, mais bonita e mais nova. Com certeza, esse padre era muito mais mulherengo do que o cantor Fábio Júnior. Novamente, essas notícias chegaram ao conhecimento do bispo Dom Expedito, e o bispo sobralense, de novo, chamou o padre Osana ao Palácio Episcopal, em Garanhuns. E o padre foi novamente. Dom Expedito disse a ele que, se não parasse com esse comportamento, seria obrigado a comunicar ao Vaticano. Deu ao padre Osana 15 dias para ele criar juízo. Nesse momento, o padre ficou revoltado, espumando ódio em relação ao pobre bispo, e disse que jamais deixaria suas amantes, suas mulheres, e saiu gritando do palácio. No dia 1º de julho de 1957, data em que seria publicado o ato episcopal suspendendo suas ordens sacerdotais, o padre Osana pegou o revólver Taurus, calibre 32, dirigindo-se a uma radiodifusora de Garanhuns com a finalidade de mentir novamente, afirmando que não tem amantes. O pessoal da rádio não permitiu a entrada do padre, porque já conhecia a peça. Com bastante raiva, padre Osana deixou a rádio e foi em direção ao Palácio Episcopal, onde morava o bispo Dom Expedito. Bateu a porta com força. Dom Expedito, com paciência, abriu a porta e viu, diante de si, o padre Osana com um revólver na mão. Após proferir ofensas ao bispo, padre Osana apertou o gatilho da arma por 3 vezes, a queima-roupa. O bispo Dom Expedito caiu ao chão, inconsciente. O padre fugiu e Dom Expedito foi levado rapidamente ao hospital,
mas faleceu na madrugada do dia seguinte, 2 de julho de 1957. Revoltante, não é mesmo, caro leitor? Que morte bárbara e hedionda a do bispo Dom Expedito, que só propagava o amor, a misericórdia e a fraternidade. O miserável padre Osana, alguns dias depois, foi preso e transferido para a casa de detenção em Recife, e foi também excomungado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Passou por 3 julgamentos. Veja bem, no primeiro, foi condenado a apenas 2 anos e 6 meses de prisão. Que absurdo! Que diabo de país é este? Um cidadão mata outrem a queima-roupa por pura maldade e é condenada a menos de 3 anos de prisão. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E o pior vem agora. No segundo julgamento, o padre Osana foi absolvido. Não, caro leitor, não estou brincando. Isso é inacreditável, não é mesmo? No terceiro e último julgamento, padre Osana foi condenado a 19 anos de reclusão. Menos ruim, mas cumpriu pouco tempo na cadeia. Ao sair da prisão, ficou recolhido em sua fazenda a 9 quilômetros da cidade de Correntes, passando a viver da agricultura. Mas o bom mesmo, caro leitor, aconteceu em 7 de novembro de 1997. O padre Osana estava com 84 anos de idade. Ele em sua fazenda, vivo, e o pobre bispo Dom Expedito, morto no cemitério. E o que ocorreu com o padre? O quê? Ora, foi assassinado a golpes de madeira na cabeça. Até hoje ninguém sabe quem foi o autor ou autores desse homicídio. Com certeza, fiéis que, revoltados com a injustiça gritante, resolveram agir com as próprias mãos. Pobre bispo sobralense Dom Expedito Lopes. Muito bem, você acabou de ler comigo aí esse fato horrível que aconteceu com o bispo de Sobral, Dom Expedito Lopes. Lastimável isso aí, não é, gente? Então você vê aí o caso. O ser humano é um animal sexuado. O homem é um animal sexuado. O homem nasceu para fazer sexo. Assim, o gato é um animal sexuado. Você tem em sua casa aí um cachorro, uma cadela, é um animal sexuado. Animal que faz sexo. Assim também é o homem. O sexo é uma coisa maravilhosa para o homem. O sexo, a relação sexual, é uma coisa natural, própria da natureza humana. E aí vem uma religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, que nega essa naturalidade, essa natureza humana, que nega esse item sexual do ser humano. Porque o ser humano, repito, é um animal sexuado, nasceu para fazer sexo, para praticar relações sexuais. Então vem uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e nega essa natureza aos seus sacerdotes. A Igreja Católica Apostólica Romana nega, proíbe relações sexuais entre seus sacerdotes. Isso é uma maluquice sem fim. Isso é uma agressão à natureza humana. O padre Osana tinha uma amante, a prima dele. Fazia sexo com ela e foi chamado pelo bispo sobralense, porque a Igreja Católica não permite que seus sacerdotes pratiquem relações sexuais.
o padre Osana praticava, porque ele era um ser humano, como também o bispo Dom Expedito era um ser humano. Só que o bispo não praticava relações sexuais por causa de sua crença católica. Já o padre, mesmo sabendo que isso era errado para a igreja, ele praticava o sexo. Mas o padre fazia em relação a isso uma coisa natural, porque é da natureza humana praticar sexo. É o que eu digo aqui. Aí vem uma convenção religiosa, a Igreja Católica, e proíbe sexo a seus sacerdotes. Quem está errado aí, na verdade, quem está errado é a Igreja Católica Apostólica Romana, que proíbe que seus sacerdotes se casem, proíbe que eles pratiquem sexo. Isso aí é que é errado, porque é contra a natureza humana, repito, é contra a natureza humana, já que a natureza quer que o homem pratique sexo, macho e fêmea aí, ou variados, entendeu? Então, quem erra aí é a Igreja Católica Apostólica Romana, que monta uma convenção que elogia a castidade, que elogia a virgindade. Na verdade, castidade e virgindade são agressões à natureza humana. Repito, castidade e virgindade não são virtudes, como dizem os católicos aí. Ao contrário, castidade e virgindade são agressões à natureza humana, já que o homem é um animal sexuado, nasceu para fazer sexo. Mais um vídeo e muito obrigado.